Olá, muito bom dia. Está começando mais notícias desta quinta-feira, 30 de julho de 2020. Você acompanha comigo as principais notícias de Cuiabá, de Várzea Grande, do nosso estado e também do Brasil até ao meio-dia. Nós estamos ao vivo também pelo Facebook. Uma boa tarde para você que acompanha o Mais Notícias através do Facebook. Hoje você vai conferir aqui no nosso programa os dados atualizados da Covid-19. Mato Grosso passou de 43 mil casos confirmados da doença e foram 56 óbitos nas últimas 24 horas. E também vamos falar sobre queimadas. O governo do estado lançou um comitê que vai fortalecer as ações de combate a incêndios florestais. E vamos falar também sobre os índios, como que a Covid-19 está impactando as aldeias indígenas. Por isso, nós vamos fazer uma entrevista com a Eliane, que ela é assessora da FEPOIM-MT, que é a federação que representa os indígenas aqui no nosso estado. E para falar também sobre como que a automedicação pode fazer risco para a sua saúde. Nós vamos ter uma entrevista com a infectologista, que já está pronta aí para falar com a gente sobre ela. Olá, Letícia Rosé, tudo bom? Daqui a pouquinho ela já vai falar com a gente aqui os riscos da contaminação, da automedicação e também da eficácia da ivermectina. Então, eu convido você a acompanhar o Mais Notícias que está começando. Essa é a edição de quinta-feira. E para começar, nós vamos mostrar para você agora as principais informações do nosso site, o tvmaisnews.com.br. Além das notícias no site, você também acompanha o Mais Notícias ao vivo. Aqui no nosso site hoje você confere o destaque sobre a Câmara que aprova a medida provisória sobre o cancelamento nos setores de turismo e cultura. O governo vai propor imposto de renda maior para riscos e impactos sobre transação financeira. Confira as vagas de emprego que o Cine Municipal oferece em sua plataforma digital. Lembrando que o Cine Municipal ele está fazendo atendimento online, então você que está procurando uma vaga de emprego, uma oportunidade de trabalho, lá no site TV Mais News tem uma matéria com as vagas específicas e como que você pode fazer para concorrer uma dessas vagas. Aqui no nosso site você confere também aqui no canto da tela. Você clica lá e assiste o Mais Notícias pelo celular. Se você não puder assistir pela televisão, lá pelo celular ou pelo seu notebook, você assiste direto do site da TV Mais News. É só clicar lá no canto e arrumar a resolução da sua tela que você acompanha aí a nossa programação até o meio-dia e também a programação de toda a nossa grade da TV Mais aqui durante o dia todo. Aqui no nosso site também eu vou mostrar para você que nós temos outro destaque, que é sobre a greve dos Correios. Provavelmente os funcionários dos Correios em Mato Grosso devem aderir à paralisação e entrar em greve. No epicentro da pandemia, o prefeito diz que vai reavaliar o horário de bares na próxima segunda-feira. Essa questão foi por conta do último final de semana, que na sexta-feira foi autorizada a reabertura dos bares. E no final de semana, na primeira reabertura aí da nossa cidade, foi constatada aí uma aglomeração muito grande de pessoas, principalmente na Praça Popular, na região central da nossa cidade, o que muitas pessoas estavam ali próximas uma das outras, aglomeradas e sem máscara, o que é muito perigoso para o contágio da Covid-19. E também aqui, o porquê que é importante as pessoas continuarem tendo essa conscientização. Mato Grosso, como eu disse, passou de 48 mil casos de Covid-19. Daqui a pouco o Caio Dias vai trazer mais essas informações e aqui no site você também vê artigo, tem as entrevistas, todas as entrevistas que nós fazemos aqui no nosso site, aqui na nossa TV, no Mais Notícias, você também confere lá no nosso site, tvmaisnews.com.br. E falando em casos de Covid-19, muitas pessoas estão procurando as drogarias e as farmácias assim de uma maneira desenfreada em busca de medicamentos como a ivermectina e outros medicamentos que estão sendo usados para aí o tratamento precoce da Covid-19. Então, para falar sobre automedicação e qual é a eficácia desse medicamento, eu vou fazer uma entrevista agora com a infectologista Letícia Rosseto, que ela vai tirar mais essas dúvidas para a gente. Doutora, obrigada pela sua participação. Doutora Letícia, a gente viu aí que durante essa pandemia as farmácias, as drogarias estão tendo aí uma busca muito grande
desenfreada aí por conta desses medicamentos. Então vamos começando a falar sobre essa questão da automedicação, né? Sem prescrição médica. Qual é o risco para a saúde das pessoas? Bom dia. Bom dia, obrigada pelo convite. Pois é, isso é uma preocupação muito grande, minha e da equipe de saúde de uma forma geral. O que acontece é que os pacientes, quando eles começam a ter sintomas de Covid-19, muitas vezes eles não procuram auxílio médico e nem iniciam uma investigação correta do diagnóstico. E já iniciam as medicações tão divulgadas como kit Covid. Então, o primeiro grande problema da automedicação é que você não sabe, né, na maioria dos casos, o paciente não sabe com certeza o que ele tem e ele usa medicações que podem prejudicá-lo. Por exemplo, a dengue, que é um diagnóstico diferencial para um caso inicial de Covid-19, ela contraindica que a gente use anti-inflamatório e que a gente use, algumas vezes, corticoide também contraindicado, e AS ou anticoagulantes são contraindicados na dengue de uma forma geral. E aí o paciente, por exemplo, com sintomas de dengue, que é uma doença também endêmica no nosso estado, ele começa a utilizar essas medicações por conta própria. E isso vai prejudicá-lo. Outra coisa se trata da polifarmácia. Como existem muitas medicações sendo divulgadas como solucionadoras do Covid-19, o paciente acaba associando vitamina D, zinco, vitamina C, a ivermectina, e essa associação de medicações, ela gera no paciente uma hepatite medicamentosa, inflama o fígado, inflama os rins, e aí, como o Covid ele tem um curso de doença diferenciado, o paciente começa mais ou menos, ele piora no 9º ao 11º dia, quando ele vai piorar. Quando chega do 9º ao 11º dia, quando a gente chega com esse paciente em insuficiência respiratória, a gente precisa dar várias medicações ao mesmo tempo, mas a gente já tem um fígado e um rim machucados, inflamados por esse excesso de medicação que foi utilizado sem necessidade. E aí a gente não consegue manejar o paciente evolui para diálise, entendeu? Uma hepatite grave, porque a gente precisa nesse momento, nesse segundo momento, que é o momento mais grave da Covid, iniciar várias medicações, tá? Outra coisa extremamente importante, o uso da dexametasona ou da prednisona, o uso do corticoide desde o início do tratamento. O Covid-19, ele é um vírus, ele é uma doença infecciosa, e nos primeiros 7 dias ele faz uma alta replicação. Quando a gente usa corticoide, que pode ser prednisona, dexametasona, hidrocortisona, quando a gente usa ele nesses primeiros dias sem uma indicação médica formal, sem pesar custo-benefício, a gente facilita a replicação viral. Então, eu já tive pacientes que tiveram quadros mais graves, pacientes mais jovens, sem comorbidades, e que o único fator agravante é que ele estava usando desde o início esse corticoide, a prednisona ou a dexametasona. Então, não é somente quais medicações utilizar, mas em que momento utilizar essas medicações que fazem toda a diferença no caminhar da doença. Então, assim, pessoal, a gente sabe que hidroxicloroquina e ivermectina, elas têm efeito no laboratório, mas já tem múltiplos estudos mostrando que elas não têm efeito, não conseguem uma concentração adequada para ter efeito no organismo do paciente em si, tá? Então, são medicações que eu não costumo utilizar. Vitamina D, C, zinco, são suplementos vitamínicos, tá? Mas, a não ser a vitamina D, esses outros suplementos, de vitamina C, eles vão sobrecarregar este organismo. Então, se você for usar uma vitamina, vamos escolher uma vitamina. E o ideal, pessoal, tenha um médico para chamar de seu, sejam consultados, vamos fazer o diagnóstico diferencial das doenças. Não é porque a gente está em pandemia de Covid que as outras doenças não matam. Elas matam e matam até mais. E cada paciente é único. Eu falo que o padrão é a ausência de padrão, no caso do Covid. Então, a gente pode ter pacientes cheios de comorbidades que vão evoluir super bem e pacientes jovens, sadios, que vão evoluir mal. E aí, essa análise precoce do médico, o médico está um passo à frente da doença sempre, entender a gravidade, dar o remédio certo, no tempo certo, é o grande diferencial para o tratamento do Covid.
Certo, doutora, nós vamos exibir uma reportagem agora que fala principalmente sobre esse vermífugo que está sendo assim, um dos medicamentos mais utilizados no combate à Covid-19. Eu já volto a falar com a senhora novamente. Vamos ver a reportagem. Em 2015, os cientistas William Campbell e Satoshi Omura ganharam o Prêmio Nobel de Medicina pelo desenvolvimento na década de 70 da ivermectina, uma droga eficaz no combate à oncocercose, conhecida como a cegueira dos rios, e pela elefantíase, causada por vermes. Agora, a ivermectina, usada por décadas para tratar infecções causadas por parasitas, voltou aos holofotes depois que uma pesquisa liderada por cientistas de uma universidade australiana mostrou em abril que a droga foi capaz de reduzir em 93% a replicação do novo coronavírus em 24 horas em testes laboratoriais. Mas o próprio estudo ressalta que trata-se de um resultado inicial e que não prova o uso do remédio para o tratamento da doença em humanos, precisando ainda de mais pesquisas. A ivermectina custa entre R$ 9 e R$ 12. Pode ser comprada sem receita médica. O medicamento já está em falta em várias farmácias do país. Nesta rede em São Paulo, em janeiro foram vendidas 253 caixas. Só neste mês, até agora, as vendas chegam a quase 7 mil, um aumento de mais de 2.500%. Já houve ruptura do medicamento, nós não conseguíamos comprar dos fornecedores e veio se normalizar agora em junho. O FDA, a autoridade sanitária dos Estados Unidos, emitiu um alerta em relação ao uso da ivermectina por pacientes com Covid-19. No Brasil, a Anvisa também não reconhece o medicamento para tratar a doença. Essa médica defende o uso. Para ela, a ivermectina é a cura e a prevenção da Covid-19. Ela funcionou muito bem para o SARS-CoV-1, que foi aquela epidemia de 2002, e ela tem o SARS-CoV-2, que é o vírus atual que causa a Covid-19, essa similaridade genética de 80% a 90%. Boa, barata, eficaz, porque atua exatamente no mecanismo de ação de replicação viral do vírus. E ainda por cima com efeito profilático. O infectologista Jean Gorenstein não recomenda o uso da ivermectina no tratamento do novo coronavírus. Não existe nenhuma indicação, tanto para o tratamento como prevenção para o Covid-19, a utilização de algum produto, seja cloroquina, seja nitazoxanida, seja a própria ivermectina. Portanto, a única forma que as pessoas têm de se prevenirem é usarem o distanciamento social, o uso da máscara e do álcool gel. Isso mesmo, doutora. E aí, qual que é a eficácia desse medicamento? Porque a maior preocupação é de quem está se automedicando, ou seja, indo nas farmácias e nas drogarias por conta própria, já tomando o medicamento como forma de prevenção. Então, não sei se você percebeu, mas a colega que falou a favor da ivermectina, e normalmente os colegas que falam a favor dos complexos vitamínicos, da ivermectina, do Anita, né? Eles são colegas de outras especialidades. Por exemplo, essa colega aí, ela é especialista em ultrassonografia. Não estou menosprezando os colegas, pelo contrário, tá? Eu concordo com ela, os artigos científicos falam, experiências dentro do laboratório demonstraram que a ivermectina in vitro ela tem um efeito para a redução da replicação viral. O que acontece é que nós que estamos na linha de frente, como infectologistas, como médicos intensivistas, como até generalistas, a gente já trata esses pacientes, a gente já perdeu muitos pacientes e a gente já utilizou essas medicações, tá? E além de utilizar, estudou artigos científicos que viram no ser humano, naquelas condições que são o ser vivo, não são as condições ideais dentro de um frasco de laboratório, que isso não é o bastante, não é o suficiente, que isso não tem efeito benéfico. Se fosse, gente, a solução, a cura, a gente não teria tantos casos, cada vez mais óbitos. Se alguma dessas coisas fosse de fato a solução, a gente estaria utilizando e desesperadamente, entendeu? Aí o que acontece? Se a gente vai para as farmácias e compra desenfreadamente, não só a ivermectina, mas o anticoagulante, a injeçãozinha da enoxaparina, bem comum,
todos se saiam bem, ela se separa e se torna cada vez mais egoísta. Então, cada um cria seu estoque em casa, se automedica, e aí só procura a gente como médico ou especialista quando está no meio para o final, daquele 9º ou 11º dia, quando o paciente está grave, quando a gente vai ter que lidar com as consequências desse uso desenfreado. Isso aí aumenta demais a mortalidade. Então, não vão correndo para as farmácias, não façam estoques, tenham um médico para chamar de seu, confiem em um médico só, porque o que eu tenho também é pacientes que se consultam com vários colegas e usam as medicações de todo mundo. E aí acaba que o paciente está mal conduzido e que ele tem essa hepatite medicamentosa, essa insuficiência renal, tá? Então, tenha o seu médico e acompanhe, confie nele e acompanhe as determinações, as orientações dele. Às vezes, a sabedoria, gente, não é um excesso de medicação. Os melhores médicos conhecem todas as medicações e indicam a medicação certa, no tempo certo, e retiram medicações que não são necessárias. Tá? Quem sabe muito, usa pouco com sabedoria. Quem sabe pouco, usa tudo sem sabedoria e não lida com as consequências, manda para os outros colegas. Certo. Doutora, o Juarez Fiel tem uma pergunta para a senhora. Doutora Letícia, alguns dias atrás nós entrevistamos aqui o prefeito Emanuel Pinheiro e eu perguntei a ele havia se falado do kit Covid, e eu perguntei a ele por que não do uso da cloroquina. E ele ficou um pouco embaralhado, como se dizendo o seguinte: eu quero, mas a minha equipe não quer. Mais ou menos era isso que eu senti. A cloroquina, ela é um remédio eficaz ou ela está no palanque, você tem que ser de direita ou de esquerda? Como é que está esse caso da cloroquina, doutora, aqui em Cuiabá? Então, a cloroquina, ela não é um remédio eficaz para o Covid-19. A gente já fez estudos e estudos posteriores a esses estudos e comprovou que ela não tem. E nós da equipe, né, de alguma forma opinou sobre isso, contraindicou, e eu continuo contraindicando o uso da cloroquina em domicílio, tá? E também nos hospitais, porque eu, desde o início da pandemia, prescrevo pacientes internados na rede pública, pacientes moderados e graves, acompanho, usei a cloroquina na época em que estava sendo indicada e também não vi vantagem nenhuma, os pacientes não melhoraram por causa disso, tá? Então, eu concordo que não haja. Primeiro, que eu não concordo com o kit Covid, eu acho que não deveria existir isso aí, tá? Eu acho que os pacientes deveriam, de verdade, ter acesso a médicos, tá? Ter acesso a uma atenção individualizada, porque cada pessoa é única, com suas comorbidades e responde diferente à doença, independente de se utilizar as mesmas medicações, tá? E eu também apoio que não haja cloroquina ali dentro, caso vá se fazer, né? Se realmente está se fazendo esse kit, que não haja cloroquina dentro desse kit. Tá? Eu quero mais para a saúde pública e para os pacientes da saúde pública do que um saquinho com várias medicações misturadas. Certo, doutora. Nós sabemos que a Covid-19, ela atinge muito o pulmão, né? Tem alguma reação que o pulmão, que a nossa saúde mostra que o nosso pulmão está com o Covid-19? Por quê? Nós tivemos relatos de pessoas que foram fazer a tomografia sem sintomas e lá constatou que ela já estava com o pulmão comprometido por conta da Covid-19. Então, assim, hoje as dúvidas que as pessoas têm é de que apresentou os sintomas ou não apresentou os sintomas, o pulmão está comprometido. São duas situações, tem de pessoas que acabou fazendo uma tomografia porque está com sintomas e outras que fizeram por precaução mesmo e viu que estava com a Covid-19 sem esses sintomas. Então, assim, tem alguma forma que a pessoa identifica se o pulmão está comprometido? É a maneira de respirar? É o jeito que ela fica com a fadiga ou não? Então, os primeiros 7 dias da doença por Covid-19, eles têm sintomas inespecíficos. O paciente normalmente faz uma síndrome gripal, né, que pode ser mais leve, mas a perda de olfato, paladar, tosse seca, mialgia, dor no corpo, fadiga. Em relação à lesão pulmonar, é muito difícil diferenciar um paciente com lesão pulmonar com sintomas clínicos, porque até mesmo os médicos que eu tratei com Covid-19, eles nunca tinham sentido falta de ar. Então, é um conceito difícil de entender e de caracterizar. Nossa, eu acho que eu estou com falta de ar.
Então, nem os médicos conseguiram falar para mim que eles realmente estavam sentindo isso. E aí eu fiz a tomografia e vi o acometimento pulmonar desses colegas, tá? Então, assim, quais são as dicas? É o cansaço ao esforço, quando caminha, quando vai sentar. O COVID, como é uma doença intersticial do pulmão, o paciente começa cansando ao esforço. Esforços que ele normalmente fazia, agora ele faz pouco e já aumenta a frequência da respiração. Mas isso também é difícil de observar. Para os meus pacientes, eu oriento que, se conseguirem, adquirirem um oxímetro para ver a oxigenação do sangue, tanto parado, mas principalmente depois do esforço. Porque no COVID a gente vai observando, eles começam com uma oxigenação do sangue de 96, 98, mesmo parado ou ao esforço, e conforme vai passando os dias, chegando ali perto do 9º dia, os pacientes que vão agravar, essa oxigenação do sangue, que tem um aparelhinho portátil que chama oxímetro, que não é muito caro, né? Que dá para adquirir para ter nas famílias, ele vai diminuindo essa oxigenação, principalmente ao esforço. Se ficar diminuindo, principalmente ao esforço, abaixo de 95, isso é uma dica de que pode haver um comprometimento pulmonar. Então, deixa isso aí um pouquinho mais objetivo. Existem outros exames, por exemplo, o exame de sangue, que chama gasometria arterial, que é bem dolorido, mas que mostra a real oxigenação do sangue. Então, essas coisas aí, então, você precisa ter um colega da área da saúde, um colega médico, de preferência, especialista, infectologista, ou um médico da família. Esses exames conseguem prever o caos. A gente consegue prever a piora do paciente, prever esse acometimento pulmonar, observando o paciente, e indicar com sabedoria o uso da tomografia, né? Principalmente na rede pública, que é difícil ter todo mundo acesso à tomografia. Tá? Mas sempre que os pacientes podem, eu faço, sim, a tomografia. Tá, o Juarez tem mais uma pergunta para a senhora. Doutora, agora é uma pergunta online, quer dizer, eu vou listar um exemplo. Nós convivemos com pessoas que, algumas delas foram acometidas do Covid-19. Um exemplo, não sinto nada, não tenho nenhuma dificuldade respiratória, não tenho febre, e temos aqui a Arena Pantanal, que seria um primeiro passo. Por exemplo, se eu estou um pouco com dúvida, eu poderia ir lá para medir temperatura, fazer uma tomografia, ou como eu não tenho nada, fico no meu lugar aqui e torcendo para que esse vírus não me atinja? Então, eu concordo com o colega infectologista que deu a entrevista, de que a melhor medida para não se ter Covid-19 é manter o isolamento social e o uso do equipamento de proteção individual, as máscaras, a lavagem das mãos, o uso do álcool. Então, se você não tem nada, não sente nada, você vai lá, primeiro, tirar a vaga de alguém que está sentindo, né, ou se expor a alguém que está sentindo, para um local se expor a sintomáticos respiratórios, para fazer um exame por curiosidade, para ver se você tem ou não, ou já teve ou não a doença. Uma doença que a gente não sabe se tem imunidade, que a gente sabe que é um vírus que sofre mutação, a gente sabe que os pacientes que já tiveram, mesmo assim, eles devem continuar se protegendo, que não vai mudar nada, então, no quesito proteção. Se você não está sentindo nada, não vá, não se exponha. Vamos reduzir a contaminação entre a população, tá? E ao menos, mas todo mundo vai ficar doente uma hora ou outra. Ao menos, são momentos diferentes. É o tempo de eu dar alta para um leito de enfermaria, para eu ter um leito para te abrigar, por exemplo. Então, não vá se você não tiver com sintomas, tá bom? Ok, doutora, obrigada pela sua participação mais uma vez. A senhora quer deixar algumas considerações, a sua orientação ou alguma dica aqui para os nossos telespectadores? Eu gostaria de dizer a toda a população que esse é um momento de união, tá? Não é um momento de cada um ir para o seu lado, de esconder medicações, tá? Porque a sociedade, ela não vive em causa, ela só vive se ela estiver junta. Então, sejam solidários com os familiares, com os vizinhos que estão com a doença. Vamos dividir, sim, as medicações, principalmente para as pessoas mais necessitadas, tá? Não fiquem receitando, tá? Indiquem um colega médico, indiquem uma consulta especializada para essa pessoa que tem sintomas. Não fiquem receitando medicações porque vocês acham que são boas, porque vocês vão acabar assumindo a responsabilidade, né? Mesmo que moral, né? Se acontecer alguma coisa mais grave. E contem conosco, a equipe da saúde. A gente vê que tem muitos óbitos, mas a gente vê que tem muito mais pacientes recuperados
e é graças à nossa luta como equipe de saúde, e eu quero parabenizar a equipe de saúde multidisciplinar do nosso estado de Mato Grosso, que aos trancos e barrancos tem feito milagres todos os dias. Obrigada. Ok, doutora, bom trabalho para você e que nós possamos todos saírem juntos aí, né, vitoriosos dessa batalha. Bom trabalho para a senhora, obrigado pela sua participação. Bom, a importância dessas informações dela por conta da automedicação, nós temos que levar em consideração as informações da Anvisa. Conforme a Anvisa, 18% das mortes por envenenamento no Em Cuiabá, a gente está enfrentando a Covid-19 com planejamento e muito trabalho. Logo no início, adotamos medidas restritivas e de isolamento social para achatar a curva de crescimento da doença, enquanto o sistema de saúde era preparado. Avançamos na proteção social e abrimos 135 novos leitos de UTI exclusivos para a Covid-19, no Hospital São Benedito e no Hospital de Referência Covid-19. Cada UPA e policlínica ganhou respirador, permitindo que os pacientes sejam tratados nos leitos de estabilização e salvando mais vidas. E os 90 leitos de UTI para atendimento não Covid continuam funcionando no Hospital São Benedito e no HMC. Agora, sua atitude é ainda mais importante. Higienize sempre as mãos. Use máscara, respeite a distância do outro e cuide das pessoas do grupo de risco. Nossa luta é pela vida. Prefeitura de Cuiabá. Ele é dono de qualidades incríveis e também de uma legião de fãs. Mas tem um parente que, para ser ainda mais especial, não precisa de nada disso. O irmão do Jorel. Vamos acompanhar isso de perto. De segunda a sexta, 6h45 da tarde. A transmissão do vírus ocorre de pessoa para pessoa. Por isso, evite contato com gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro e com pacientes, objetos ou superfícies contaminados. Lave as mãos com frequência, especialmente após o contato com pessoas doentes ou com o meio ambiente. Mais Notícias está de volta com as imagens da CEMOB na capital, trânsito movimentado, nesta quinta-feira, 30 de julho. Agora são 11 horas e 30 minutos. E nós voltamos nesse bloco com a informação de Barra do Bugres. O único hospital que atende a população na cidade foi fechado porque vai ser reformado. O de recolher é prorrogado em Sorriso. Conforme o documento, haverá alteração no horário. Antes, o recolhimento começava às 22 horas. Agora, continua proibida a circulação de pessoas sem justificativa de trabalho ou doença, das 23 horas às 5 horas da manhã. No decreto, a Prefeitura ainda orienta pessoas do grupo de risco e idosos a permanecer em quarentena e autoriza a circulação de pessoas acima de 60 anos em locais considerados como serviços essenciais. O único hospital público de Barra do Bugres foi fechado para reforma após o vencimento do contrato entre o Consórcio Intermunicipal de Saúde e o governo de Mato Grosso. A Secretaria Estadual de Saúde informou que o hospital regional vai ser reformado antes de voltar a receber pacientes. De acordo com a secretária de Saúde de Barra do Bugres, todos os pacientes que estavam internados na unidade foram regulados pelo Estado e transferidos para outros hospitais da região. A contaminação pelo novo coronavírus em funcionários de um frigorífico em Colíder, no norte do estado, é 12 vezes mais intensa do que a taxa de contaminação no município, enquanto na cidade a média é de 33 mil habitantes e 498 casos da Covid-19, o que representa 1,49%. Na JBS, são 602 funcionários e 84 casos confirmados. Em nota, a JBS informou que criou um protocolo de prevenção à Covid-19 em todas as unidades, seguindo as recomendações do Ministério da Saúde.
Agora vamos trazer os dados atualizados da Covid-19 no estado com Caio Dias. Caio, nessas últimas 24 horas o número de óbitos foi alto, né? Exatamente, Gisele. Bom dia para você e bom dia a todos que estão nos assistindo. Olha, em Mato Grosso foram 52 mortes nas últimas 24 horas e 1.809 novos casos nas últimas 24 horas. E em Cuiabá teve 13 novos óbitos de pessoas que moram aqui na capital nas últimas 24 horas e 2 óbitos de pessoas que vieram do interior do estado para cá. Então, Gisele, é um número alto que está crescendo e começa a ficar preocupante aqui. No total, então, Mato Grosso tem 48.854 casos confirmados, 28.941 recuperados e a taxa de ocupação teve uma redução. Isso está relacionado a pacientes que estão sendo curados e não estão chegando aí a uma UTI? Exatamente, Gisele. Isso se dá conta que pacientes estão começando a se recuperar, a medicação que os médicos estão usando nas UTIs e também nas enfermarias estão dando certo, as pessoas estão se recuperando e a taxa de ocupação da UTI hoje é 79,94%. Ontem estava batendo na casa dos 82% da taxa de ocupação das UTIs e 36,76% das enfermarias. É um ótimo número, as pessoas estão se recuperando, isso é ótimo, não é verdade, Gisele? Sim, tomara que esse número abaixe cada vez mais, né? Porque depois que passamos aí aqui principalmente na nossa capital, por um colapso na saúde, nós temos aqui aquele painel para mostrar das cidades que estão com os casos de Covid-19. Cuiabá, Várzea Grande e Rondonópolis. Quais são os 10 municípios aqui, ó, que estão com mais casos de Covid-19, Caio? Vamos lá, Cuiabá com 10.927 casos, Várzea Grande com 3.926, Rondonópolis com 3.144, Lucas do Rio Verde com 2.708 casos, Tangará da Serra com 2.015 casos, Sorriso com 1.858, Sinop com 1.833, Primavera do Leste com 1.716, Nova Mutum com 1.395 e Pontes e Lacerda com 914 casos. Essas são as 10 cidades de Mato Grosso com os maiores casos de coronavírus. Sim, quais são os dados do Brasil? Bom, no Brasil chegamos à casa dos 2.552 casos e 265. Já em questão de mortes, foram 90 mil mortes registradas desde o dia de ontem. 90.134 mortes. E, Gisele, novos casos, desde ontem, são 69 mil novos casos. E 1.595 novos óbitos. Então, é muita gente. Subiu um pouco, né? Porque ontem estava na faixa de 800, 900 óbitos por dia. Tem mais alguma informação, Caio? Bom, temos aí uma confusão que aconteceu em Cuiabá, na Santa Casa, no Hospital Estadual da Santa Casa, que foi uma troca de corpos de 2 pessoas que vieram falecer por conta do coronavírus. Uma delas é o senhor... Ai, perdi o nome. É o senhor Erasmo, onde ele veio falecer na terça-feira vítima do coronavírus, e aí a família precisava reconhecer ele para que ele seja enterrado, a funerária passe todo o processo para ajeitar o corpo para levar para o enterro. O que aconteceu? O corpo sumiu. A família foi reconhecer, não achou o corpo lá. E ontem a Santa Casa e a família entraram em contato, a Santa Casa entrou em contato com a família dizendo que achou o corpo. O que aconteceu? O corpo foi enterrado por outra família. E aí aquele familiar que era para ser enterrado no lugar do senhor Erasmo estava no necrotério. Então as 2 famílias estão conversando, já se entenderam, falaram, já está na hora, eles vão fazer a exumação do corpo para poder ser enterrado da melhor forma possível. E aí tem uma nota da Secretaria Estadual de Saúde, por conta de todo esse engano, eles informaram que por meio da diretoria do Hospital Estadual Santa Casa, esclarece que a atribuição da unidade se dá nas identificações, preparações e encaminhamento dos corpos à funerária, o que foi feito na última terça-feira. Então cabe à empresa funerária a responsabilidade do manuseio e entrega à família. Que confusão, mas ainda bem que as famílias se entenderam, está tudo se ajeitando para o caminho, tudo certo. Que confusão e constrangimento, né? Exatamente. Caio, obrigada pelas suas informações. Se tiver uma notícia nova, você pode trazer aqui pra gente até antes de encerrar o programa, ok? Tá bom, Gisele, pode deixar. Tá ok. E em Mato Grosso, militares estão em aldeias indígenas para o trabalho de ação de combate ao Covid-19. Confira mais informações.
Em Mato Grosso, militares do Exército estão atuando em terras indígenas chavantes para combater o novo coronavírus. A ação é a primeira destinada a este público no estado. Os chavantes, que estão em 9 terras indígenas de Mato Grosso, concentram 60% das mortes entre os povos. De acordo com a Federação dos Povos Indígenas do estado, das mais de 70 mortes de índios, 46 são de chavantes. São mais de 300 casos confirmados com a doença. Esta ação dos militares será realizada em 3 etapas, com 12 mil procedimentos, entre triagem e atendimentos médicos, bem como testes rápidos e distribuição de álcool em gel 70% e kit de higiene. O número de indígenas mortos por coronavírus quase dobrou em 20 dias. O cacique chavante Domingos Marroro, de 60 anos, é uma das vítimas indígenas em decorrência da Covid-19. Ele morreu no Hospital Estadual Santa Casa, em Cuiabá, no dia 6 de julho. A força-tarefa, que é denominada Operação Chavante, ocorre até o dia 16 de agosto e é coordenada pelo governo federal. Agora nós vamos falar então como que a pandemia do novo coronavírus afetou as áreas indígenas aqui no nosso estado. Vou fazer uma entrevista agora com a Eliane Chunacalo, que é presidente da FEPOIMT. Eliane, bom dia, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Como que a pandemia está afetando as áreas indígenas aqui no nosso estado? Nós mostramos agora aqui um boletim, uma informação que está nas aldeias nas aldeias chavantes, né? Bom dia. Bom dia a todos. Eu sou assessora da federação e, infelizmente, a Covid ela tem afetado todos os territórios do estado de Mato Grosso, né? E a gente está tendo uma alta letalidade, né? Uma alta letalidade nos povos indígenas. São 46 mortes no Chavante, temos 9 mortes no Xingu, já temos óbitos no Noroeste, no Cerrado também está muito alto. E assim, essa operação, ela saiu depois de muita pressão do movimento indígena, dos próprios chavantes, né, e da prefeitura, porque o sistema está colapsado, né, não tem tido um atendimento adequado, né, e a gente vê que as bases pelos relatos dos parentes, está faltando atendimento, está faltando material, né, e os hospitais dos municípios não estão conseguindo também dar conta, não só da população indígena, mas da nossa população também. Então, é muito complicado, né, a situação, e a gente sente muito, porque está tendo muitas mortes, e a gente já estava alertando isso desde março, né, a gente vem falando que é necessário ter um plano de atendimento aos indígenas, que é necessário preparar para não chegar nessa situação. E agora não tem UTI, né? Nós estamos com paciente, com parentes aguardando UTI, e muitas vezes acontece que os pacientes, a gente não consegue encontrá-los na regulação, né? Muitas vezes os dados não são atualizados, né? Então, está tendo muito no atendimento aqui no estado. E a gente, enquanto federação, a gente está cobrando, ao mesmo tempo a gente também quer contribuir, né, alertando para os nossos parentes ficar na aldeia, usar sabão, se higienizar, e se tiver sintomas, procurar a saúde. E a gente também pede para a equipe de saúde já tratar nos primeiros sintomas, não ficar aguardando o exame. Se tem suspeita, se tem suspeita de Covid, que já inicie o tratamento, porque essa espera está matando os nossos parentes, né? Muita espera, 10 dias para fazer o exame. Se for para deixar para agir, muitos idosos não estão aguentando, estão falecendo. E a gente tem recebido muitas denúncias, muitos relatos, e a gente também
não tem tido como ajudar, porque o sistema está colapsado, né? Não tem vagas de UTI, não tem material. O governo federal veio agora fazer essa ação no Chavante, mas não é só Chavante que precisa. Todo o estado de Mato Grosso está precisando de uma ação dessa, né? Precisamos de insumo, precisamos de medicamento, precisamos de médicos, precisamos de equipes de saúde. E não temos. E o que tem, realmente não está conseguindo atender, né? Por vários motivos. E a gente também precisa dizer que agradecer à equipe de saúde que está na frente. A gente tem visto os esforços, né, na grande maioria, e a gente sabe que quem está na linha de frente sofre também muito, são pressão de todos os lados. Mas eu peço para a sociedade que é necessário realmente proteger o seu povo indígena. Nós estamos aqui pedindo socorro, né, e por vários motivos, as ameaças que antes da pandemia já provocavam dano, hoje elas estão bem maiores, né? A gente continua tendo invasões, continua tendo garimpo, agora nós estamos no mês de agosto, vocês sabem muito bem como que é a questão da queimada, né? E isso afeta muito a gente. Nós temos problemas já respiratórios em relação ao tempo normal, agora com a pandemia, isso piora muito. Eliane, o Juarez Fiel, ele tem uma pergunta para você. Eliane, a gente sabe as distâncias e onde as aldeias estão localizadas. E, evidentemente, pelas distâncias, provavelmente vocês não tenham muitas nem internet. Como que está sendo essa comunicação? Quando alguém tem algum sintoma lá na aldeia, tem alguma equipe lá de prontidão? Ou ainda depende de um contato com você aqui para que você articule uma assistência para se chegar na aldeia? As aldeias, elas continuaram mantendo o atendimento, né? Ou seja, a cada 15 dias tem uma equipe lá na aldeia, né? E, enquanto isso, ficam os técnicos de saúde. E, assim, o que a gente tem atuado no casos de falta de UTI, porque aí a gente precisa ligar para todo mundo, né? Todo mundo que eu digo é dizer, Ministério Público, a Defensoria, alguns deputados que apoiam, né, a causa indígena, porque a grande maioria não apoia. Então, assim, a gente tem tido dificuldades nisso. Mas, assim, as equipes de saúde, elas devem estar em áreas, né, e depende muito dos DISEIs. Aqui no estado de Mato Grosso, nós temos atuação de 6 DISEIs, né, ou seja, são distritos sanitários indígenas que têm uma coordenação administrativa e que fazem esse atendimento de um médico, enfermeira, dentista, dentro da aldeia. Ficam 15 dias, saem, e quem fica lá é o técnico de enfermagem, é o agente de saúde, né? Alguns DISEIs já contrataram e estão tendo equipe permanente lá, mas a grande maioria não. A grande maioria agora não consegue fazer essa contratação, porque está difícil também encontrar profissionais também dispostos, né? Que trabalhar com indígenas não é fácil, é longe, não tem comunicação, né? Muitas vezes não tem também material. A gente tem recebido denúncias que os próprios funcionários não estão tendo EPIs, que isso é grave, né? Que não estão tendo estruturas, né? Então, assim, a realidade está bem complicada, assim, a gente tem chegado muito pedido de socorro, povo Zoró, povo Suruí, né, povos que não tinham casos, agora já tem, como o Nambiquara, como o Manoa, que já está começando a ter, o Siquibaxas. Então, assim, a Covid, ela está avançando nos territórios indígenas, e a gente tem muito medo, porque a gente viveu a experiência do que aconteceu no Chavante, só está tendo essa operação no Chavante porque teve muito apelo da sociedade via organismos e organizações internacionais de justiça.
porque o próprio governo mesmo não fez nada. Agora que está agindo e fazendo. E assim, nós estamos cobrando enquanto cidadãos, porque nós também contribuímos para a cidade. E a gente tem enfrentado preconceito, porque as pessoas estão dizendo que nós que levamos esse vírus para a cidade. Como? Quem trouxe esse vírus? Quem trouxe esse vírus são as pessoas que viajam, que têm dinheiro, que têm condições de pagar UTI, e a gente não, a gente está igual ao pessoal, o povão, sem atendimento, sem medicamento, sem acesso. Então, assim, a gente ainda sofre esse tipo de preconceito. Enquanto indígena, a gente também tem direitos e a gente tem deveres. A gente também paga. O município, ele recebe ICMS ecológico. O dinheiro que ele recebe é porque tem aldeia, e muitas vezes ele não aplica nas aldeias, né? Muitas vezes a gente não vê esse retorno. Nós pagamos impostos também, nós consumimos, nós também ajudamos na economia. Então, é importante deixar isso bem frisado, porque não é momento da sociedade em geral agir com preconceito com os povos indígenas. Pelo contrário, é o momento da gente dar as mãos e cobrar. E o governo federal fala que mandou o dinheiro. Cadê? Cadê esse recurso? Onde que está investido? Porque falta viatura, falta EPI, falta medicamento, falta equipe, né? Quando a gente chega no município, o município também não tem estrutura. Chega no estado, o estado também não tem leitos suficiente. Já não tinha na pandemia, não se preparou para enfrentar. Ficou nessas tretas políticas aí que não vale a pena comentar, né? Enquanto nós, população indígena e não indígena, à mercê. Então, assim, eu até me excedi na minha revolta, vocês me desculpam, mas porque a gente está vivendo na linha de frente. A gente está vendo parentes morrer. A gente está vendo pessoas perder seus familiares e ligar. Perdi minha avó, perdi meu pai, perdi tal pessoa. Tem pessoas que perderam pai e mãe ao mesmo tempo, tios ao mesmo tempo. Então, assim, isso é uma tristeza. Se a intenção era realmente acabar com os povos indígenas, esse vírus está ajudando. Porque a gente sabe que tem tratamento. Eliane, mas é necessário ter assistência. Eliane, digamos o seguinte, como que, por exemplo, você citou como um atendimento do governo federal Chavantes, surtiu efeito? Se esta ação fosse multiplicada às outras aldeias, isso seria uma solução? O que está acontecendo com Chavantes também não está dentro da necessidade especificamente do povo Chavante? Então, o que a gente tem recebido que está sendo uma boa ação, realmente está surgindo efeito, né? Está tendo medicamento, está tendo exame, médicos, e isso a gente está vendo como ponto positivo, né? Como ponto emergencial. Isso precisa ser estendido para os outros territórios, né? E assim, não precisa esperar morrer mais gente. O Chavante, ele conseguiu isso porque 46 óbitos para uma população de 22 mil habitantes, que a população Chavante é a maior população indígena do estado. Mas e populações que têm menos? Tem populações que têm 600 pessoas, já tem 4, 5, 6 óbitos. Será que vai ser necessário morrer metade dessa população? Então, assim, o que a gente está pedindo é que se estenda essas ações para as outras comunidades, para os outros territórios aqui no estado de Mato Grosso, porque a situação, ela está ficando semelhante à situação do Chavante. E, assim, o que a gente tem recebido de relatos é que a ação está sendo boa. É isso que os parentes estão chegando para a gente. Sendo boa, está tendo medicamento, está tendo médico, estão atendendo. O estado de Mato Grosso também está contribuindo, né, com alguns testes, mas essa ação precisa ser estendida, porque
Obrigada. Nosso tempo, infelizmente, acabou, senão a gente ia ficar muito tempo conversando aqui sobre essas questões indígenas, mas o nosso programa está aberto. Sempre que você quiser, a gente tiver novas informações, a gente pode fazer a entrevista com você novamente aqui, tá bom? Obrigada mais uma vez pela sua participação. Então, tá Eu bom. que agradeço a... Ok, Eliane.